Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim responder pra vocês a tag Direitos do Leitor, criada pela Juliana do canal J Plufts. Faz pouco tempo eu postei aqui no canal um vídeo falando de algumas coisas que podem ajudar a fazer das nossas leituras de entretenimento algo mais leve. Então fazendo esse hábito da leitura, que é algo que é pra ser satisfatório, né, não vinha assim tão cheio de angústias. E essa tag de hoje tem vários pontos de contato com as coisas que eu falei nesse outro vídeo e que eu tô deixando pra vocês aqui nos cards, caso vocês não tenham assistido. Pra criar essa tag, a Juliana se inspirou no livro Como um Romance, do Daniel Pennac, que ele fala então nesse livro, né, as experiências dele como leitor e professor de literatura. O livro é dividido em 4 partes e a quarta parte desse livro se chama Direitos de um Leitor, de onde então ela bolou as perguntas. E o primeiro direito seria o direito de não ler. Um livro que você não quer ler nem que te paguem. Aqui então eu realmente pensei em um livro assim que não tenha nada nele que me chame a atenção, que eu tenha pontos contrários até mesmo a eu resolver fazer a leitura, para de fato ser assim um livro que eu não estou nem um pouco disposta a ler. E a minha escolha foi um livro que, até onde eu saiba, ainda não foi traduzido para o português e eu também não vi até agora nenhuma editora anunciando que vai traduzir, que é o 365 DNI, ou sei lá eu como é que pronuncia. Foi o livro que deu origem ao filme agora, que tá disponível lá na Netflix, tá cheio de polêmicas em relação a ele e eu não tenho curiosidade nem de fazer a leitura, nem de assistir ao filme, tô bem assim mesmo. Segundo direito, o direito de pular páginas. Um livro que você leu só o que interessava. E aqui, gente, na verdade eu não lembro exatamente o livro. Eu sei que eu já fiz isso em mais de um livro e eu já vou falar, né, o estilo aqui dos livros, mas eu não lembro especificamente em qual. Aí eu peguei aqui de exemplo os livros da série da Abby Glines, que fazem parte da série Rosemary Beach, então da trilogia Sem Limites. Quando eu li o Paixão Sem Limites, que é o primeiro livro, eu adorei a leitura, mesmo que seja um tipo de livro que na verdade tem vários pontos que não são, né, o meu tipo de leitura, são livros que geralmente eu passo, mas na época que eu fiz a leitura funcionou assim super, foi uma leitura muito gostosa, muito fluida, falei super bem do livro. E aí quando foi pra ler o segundo e o terceiro, já começou assim a me cansar um pouco mais, já não foi aquela mesma experiência que o primeiro livro me causou. E aí aqui no caso, eu não tenho certeza se eu fiz isso no segundo, se eu fiz isso no terceiro, se eu fiz isso nos 2 livros, mas aí eu com certeza pulei algumas cenas do romance hot, porque a gente tem cenas eróticas nesses livros, e esse normalmente é um elemento que às vezes eu costumo pular, dependendo do livro, porque me cansa. Então quando é um livro que tem muitas cenas assim, normalmente essas cenas são bem repetitivas, aí chega uma hora que eu falo, eu já vi vocês fazendo isso, vocês já fizeram inclusive nessa mesma ordem, já tá tudo acontecendo de novo, já vi isso aqui. Aí fica aquela coisa cansativa, não é algo que me envolve ou que torna o romance mais atrativo pra mim, só me cansa, então eu pulo. Terceiro direito, o direito de não terminar um livro. Um livro que você começou algumas vezes antes de ler inteiro. E aqui no caso, um livro que eu já comecei várias vezes e até hoje eu não li inteiro, é o 4 Estações, do Stephen King. Esse livro aqui, ele tem 4 novelas, cada uma delas está relacionada a uma diferente estação do ano, por isso o título 4 Estações. E 3 dessas novelas já foram adaptadas para o cinema. A primeira delas, que é Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, eu li e eu adorei. Vocês podem até ver que eu li, ó, tá tudo marcadinho aqui. E a novela que deu origem ao filme Um Sonho de Liberdade, que é um filme pelo qual eu sou apaixonada. Inclusive eu acho que eu gosto mais até do filme do que da novela em si. Mas eu também gostei muito da novela. E enfim, eu consegui ler. Aí quando eu fui pra passar pra novela seguinte, eu pulei a segunda novela e fui pra terceira, que é a novela O Corpo, que deu origem ao filme Conta Comigo. E na época a minha intenção era ler esta novela pra poder assistir ao filme depois, e eu não fiz nenhuma das coisas. Na verdade eu comecei a ler esta novela, O Corpo, eu avancei assim um pouco, mas eu travei e não consegui continuar, parei, e aí eu continuei tentando voltar à leitura, nunca chegava até o fim. Aí mais de um ano depois eu falei, não, agora eu vou ler. Voltei a ler. Gente, eu li mais de 140 páginas, ó, tá marcado até hoje, eu deixei o marcador aqui dentro de onde eu parei. Eu li mais de 140 páginas da novela, faltaram só 40 páginas pra eu terminar, e eu não terminei. E assim, isso já faz anos da última vez que eu comecei e parei. Ou seja, eu comecei essa novela pelo menos umas 2 vezes, tentei reler assim, mas não
não foi. Não consegui continuar e eu nem peguei pra ler as outras duas. Talvez em algum momento eu volte, vou voltar aí no caso e ler essa novela desde o início, porque eu já não lembro mais nada, e talvez eu leia as outras duas também. Quarto, O Direito de Reler. Um livro que você salvaria no fim do mundo pra reler pela eternidade. Bom, no caso aqui, né, pra ser um livro que eu vou querer ler assim pra eternidade, tem que ser assim um favorito muito, muito favorito da vida mesmo. No caso, eu não quis pegar um desses muito favorito mesmo, porque eu achei que ia ficar uma recomendação repetitiva pra vocês, de ficar me vendo falar sempre dos mesmos livros. E eu tentei pegar então aqui livros mais diferentes, né, pra dar uma modificada, ou então livros que faz tempo que eu não comento. E um desses livros que eu amei demais quando eu li, mas que fazia muito tempo que eu não falava dele aqui no canal, é O Mentirosos, da E. Lockhart. Esse livro, assim, me surpreendeu horrores quando eu li, porque eu não esperava que ele fosse, né, me prender do jeito que ele me prendeu e me surpreender do jeito que ele me surpreendeu. Ele é um thriller psicológico YA, então ele é um livro jovem adulto, ele vai trazer a história de uma família, todas as famílias guardam seus segredos, e aqui nesse caso a gente tem uma família que gosta muito de bancar aquela cara de perfeição, aquela família que se ama. Todos os anos eles se reúnem na casa de verão, né, todos eles lá, lindos, felizes, contentes, mas na verdade não é bem por aí. Acontece que num desses verões acontece uma tragédia que faz então, né, com que a protagonista aqui se afaste e não volte para esta casa de verão durante 2 verões, e agora ela tá voltando pra lá e ela vai ser confrontada com as coisas que aconteceram então 2 verões antes. Eu gostei muito da narrativa desse livro, ela em muitos aspectos foi uma narrativa bastante poética pra mim na época, foi essa sensação que eu tive, foi uma narrativa que me fisgou muito e que, como eu falei, trouxe uma reviravolta que eu fiquei assim de boca aberta na época, porque eu realmente não estava esperando. Na época se tornou um favorito e ele continua sendo um livro muito queridinho, só que eu realmente fazia tempo que eu não falava dele. Quinto direito, direito de ler qualquer coisa. O livro mais improvável que você já leu e gostou e que algumas pessoas talvez duvidassem que você leu. E aqui no caso, eu não sabia exatamente o que escolher, então eu tentei pensar num livro que fuja também do meu estilo de leituras normalmente. Quem me acompanha sabe que eu não sou de ler fantasia, não sou de ler livro sobrenatural, existem pouquíssimas exceções assim que eu li e que eu realmente gostei. E uma dessas é Academia de Vampiros. Essa é uma série que eu adoro, embora ela seja também desse, como eu mencionei, né, de um estilo que não é o que eu comumente leio. E só que por mais que seja uma série que eu goste muito, é uma série que até hoje eu não terminei. Inclusive, o grau de abandono é tão grave e tão sério que eu não sei, gente, se eu parei no 4º ou no 5º livro. Eu tenho certeza que eu li até o 4º. O 5º eu já tô assim meio na dúvida de será que eu li? Será que eu ia ler e acabei não lendo? Eu acho que eu não li o 5º livro, mas enfim, eu preciso criar vergonha na minha cara e terminar de ler, porque eu realmente gosto muito deles. Sexto item, O Direito ao Bovarismo, doença textualmente transmissível. Um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou a respeito. A minha escolha aqui não se deve a talvez a minha mudança de opinião em relação ao livro. Não, eu continuo gostando muito do livro, da narrativa, gosto muito da autora, mas é de um aspecto que está presente no livro e que a própria autora reconheceu recentemente como problemático. E no caso, Perdida, da Karina Risse, que eu tenho na versão da Verus, mas eu peguei aqui para mostrar na edição da Baraúna, que foi a primeira edição do livro, publicada, né, de maneira independente pela Karina antes dela ser publicada, antes dela ser contratada pela Verus. E a Karina, quando escreveu a série Perdida, ela escreveu então, né, a protagonista dela voltando no tempo, indo lá para os anos 1830 e tal, período em que ainda havia escravidão no Brasil, mas a Karina optou por não abordar a escravidão, por fingir que a escravidão não aconteceu, para que o livro não tivesse nenhum aspecto pesado, algum aspecto que poderia comprometer ali a história. E acontece que eu, quando li esse livro anos atrás, lá atrás, com muito menos desconstrução do que eu tenho hoje, muito mais, né, comprometida por essa questão do racismo estrutural e tudo mais, não cheguei a pensar que isso era um aspecto problemático. Por mais óbvio que hoje isso pareça que é problemático, quando eu li lá atrás não soava problemático pra mim, e aqui eu também faço minha culpa. Só que como a gente tá vivendo momentos, né, de transformação, com muito mais debates a respeito das questões raciais, de gênero, de sexualidade e tudo mais, essa questão veio à tona e a Karina declarou recentemente que ela reconhece que isso foi um erro e que ela já falou com a própria editora que ela pretende revisar isso na história em publicações futuras. Sétimo direito, o direito de ler em qualquer lugar. O lugar mais estranho e improvável em que você já leu um
livro. Não consegui pensar assim, em lugares muito estranhos, muito improváveis, então o que eu vou citar é dentro da piscina, que não é tão estranho nem tão improvável assim. Mas no verão, um lugar em que eu costumo ler com frequência é dentro da piscina, porque né, vamos unir o útil ao agradável. Oitavo direito: o direito de ler uma frase aqui e outra ali. Um livro que te alimenta com pequenas doses diárias. E aqui no caso eu escolhi falar do Modern Love, que é então um livro que vai reunir as crônicas publicadas no New York Times nessa coluna chamada Modern Love. Inclusive são as crônicas que deram origem à série da Amazon Prime de mesmo nome. Apesar, né, do título estar como Modern Love em inglês mesmo, o livro está traduzido, então as crônicas estão em português. Ele compreende as crônicas que foram adaptadas lá pra série, mas ele tem crônicas extras. Então a gente tá falando de histórias de amor reais que os leitores da coluna enviaram pra lá, contando, né, as suas próprias histórias, o que aconteceu com elas. E é o amor aqui das mais diferentes maneiras. A gente tem amores conjugais, a gente tem histórias de final feliz, de final triste, vai depender de como a gente tem a perspectiva dali, mas são situações cotidianas. E eu fiz essa leitura em conjunto com a minha amiga, a Aimee Oliveira, que também é escritora, e como este livro tá dividido em 4 partes, né, então eles agruparam as crônicas dentro de temas maiores, a gente combinou de ler cada uma dessas partes em uma semana pra depois a gente discutir a leitura. Então eu fui lendo realmente aos pouquinhos, o que fez a leitura ainda mais gostosa, porque ela me dava assim uma dose de amor diária. Nono direito: o direito de ler em voz alta. Um livro que você precisou ler em voz alta. E aqui no caso eu fico com Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. O Guimarães, ele tem uma narrativa que é muito oral. Isso significa que a forma de como ele constrói as frases, de como ele pontua esta narrativa, remete demais à oralidade. Então às vezes fica até difícil da gente compreender o que ele tá falando se a gente simplesmente lê. Então quando você lê em voz alta é mais fácil de compreender, porque você entra no ritmo que é pra ser a leitura, que é esse ritmo da oralidade. Grande Sertão Veredas é um dos livros mais incríveis que eu já li, mas também foi assim dos meus maiores desafios da vida. Ele não é um livro simples, ele tem uma complexidade muito grande, em partes também por conta dessa narrativa que é muito oral. E o último direito, o direito de calar. Um livro que te deixou sem palavras porque era muito bom ou muito ruim. E aqui eu escolhi um livro que me deixou sem palavras de tão bom que esse livro é, que é o Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds. Esse livro aqui é um romance, mas é um romance escrito em versos, então ele é também uma poesia. No caso, ele vai contar a história de um jovem que mora num bairro periférico em que o irmão dele foi morto e ele quer vingar a morte do irmão. E aí ele sai da casa dele, que é num apartamento, entra no elevador e durante a viagem de 2 minutos que ele fica dentro do elevador, a gente tem toda essa narrativa acontecendo. Então ela se passa nesses 2 minutos com ele refletindo sobre essa vingança que ele quer fazer. O livro é incrível, seja pelos temas que ele aborda, seja pela maneira de como o autor consegue construir muito bem os cenários e trazer toda essa história pregressa pra poder, né, fazer com que a história aqui faça sentido, contando tudo apenas em verso. A poesia em si é incrível, é um livro assim que te dá vários tapas na cara enquanto você lê, porque ele é muito potente, ele é extremamente intenso. E assim que eu terminei de ler, eu estava sem palavras, justamente por conta de todo o impacto que a leitura me causou. Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam desses livros que eu escolhi, quais seriam as respostas de vocês. Quero saber, né, quais seriam os direitos de vocês como leitor. Gostou desse vídeo? Aproveita, deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.